Boa noite, estamos aqui novamente, para mais uma reunião da nossa noite de quarta-feira. Dessa vez iniciando o mês de setembro, que a gente tenha um mês próspero, muito cheio de luz, de energia do bem, positivas, salutares, renovadoras mesmo, Que esse mês que se inicia hoje, o mês que vai dar início aí à nossa estação da primavera, onde tudo floresce, a gente possa também florescer, Florescer nossas energias, renovar nossas energias, florescer nossas virtudes. Um mês de muita renovação para todos nós. E para iniciar, a gente vai pedir então a espiritualidade maior que nos intua dos bons sentimentos, dos bons pensamentos, das boas palavras, das energias amorosas, afetuosas, que os nossos amigos espirituais emanam sobre todos nós nesta noite, para que assim possamos nos unir em pensamento, em um só sentimento de amor, e que tudo o que nós vivenciarmos nestes breves minutos que estaremos reunidos possa ir de encontro aos nossos corações e às nossas mentes e de alguma forma, com a ajuda e a vontade do nosso Pai Maior, do nosso Cristo amado e de todos os benfeitores que nos acompanham, possam nos transformar em pessoas melhores, em espíritos melhores. Que Jesus nos ilumine agora e sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, para esta noite de hoje, a gente escolheu um tema muito maravilhoso do Evangelho de Jesus, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. É o item 6, a caridade segundo São Paulo. Mas o que a gente realmente entende por caridade? Muitas vezes a gente fala, a prática da caridade. Então você tem que fazer caridade, você tem que praticar a caridade. E o que a gente entende por isso? Muitas vezes a gente confunde a caridade apenas com atitudes puras, de assistência social. O que é uma assistência social? É quando a gente intervém, na vida das pessoas para auxiliá-las com recursos materiais, colocando aquela pessoa, tentando conduzir o caminho daquela pessoa, para um caminho produtivo do trabalho, do estudo, proporcionando a ela uma condição de saúde, de alimentação, de moradia. Tudo isso faz parte de assistência social e meio que se confunde um pouco, pela nossa precariedade do nosso entendimento com a questão da caridade. Então, assim, Kardec vai nos esclarecer lá no Livro dos Espíritos. E depois ele fala muito assim, a miúde, no próprio Evangelho, a respeito do que é a verdadeira caridade. Então, ele pergunta aos espíritos, o que se entende por verdadeira caridade, pelo verdadeiro sentido da palavra caridade. E os amigos espirituais respondem para ele: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições e perdão das ofensas. Então vejamos bem, a benevolência para com todos, essa bondade que a gente tem que ter com as pessoas, ela vai além dessa conduta, dessa nossa boa ação em ajudá-las, seja materialmente, seja escutando, ajudando com boas palavras, quando a pessoa está desorientada, está necessitada de uma ajuda, uma ajuda
no campo emocional, no campo espiritual, precisando de uma conversa, de uma assistência espiritual. Outras vezes, tudo isso junto precisa dessa assistência, precisa da assistência material, do alimento, do remédio, da roupa, de uma moradia. Então, muitas vezes as pessoas necessitam de um ou de outro ou de tudo ao mesmo tempo, devido à precariedade que a gente vivencia hoje no mundo. Então, essa benevolência, além dessa assistência, ela vai mais. Ela parte pela misericórdia que a gente tem que ter com os nossos irmãos, né? E aí os espíritos vão colocando mais ingredientes, que é o quê? Indulgência para com as imperfeições. Então veja bem, essa indulgência para com as imperfeições, ela exige muito da gente. Não é uma coisa que necessariamente tenha a ver assim com alguma coisa do outro, do nosso próximo, é uma coisa que diz respeito a nós. Porque as pessoas podem nos tratar da forma que elas bem entenderem, né? Isso a gente não pode controlar, porque fato é que há pessoas que nos amam, que gostam da gente, mas há aquelas também que não nos suportam, né? Seja por uma antipatia que vem de vidas passadas, de convivências que a gente teve que não foram muito bacanas. Então há pessoas que realmente não nos suportam. E aí a gente precisa exercer essa indulgência para com as imperfeições uns dos outros. A tolerância, né? a paciência, a questão de não ficar criticando e julgando os outros, apontando o dedo, né? Porque isso tem muito a ver com o nosso ego, né? O julgamento, a crítica excessiva, porque é necessário muitas vezes a gente verificar as coisas erradas e tomar posições e atitudes para que aquilo entre, né, nos eixos novamente. Imagina se a gente não fosse perceber o erro e de alguma forma aurir forças junto a outras pessoas e conosco mesmo para consertar aquilo que está de errado. Então, essa indulgência não quer dizer que a gente vai ser conivente com o erro alheio, de forma alguma. Mas a gente também não precisa ser aquele crítico cruel, aquele julgador incompassivo, né? A gente precisa não permitir que aquela situação equivocada aconteça. Mas a pessoa que está praticando aquele equívoco, ela precisa da nossa misericórdia, da nossa indulgência. Então, como Jesus disse, eu vim combater o pecado, não o pecador. E quando ele fala do perdão das ofensas, quando os espíritos falam do perdão das ofensas, é algo muito profundo, né? Muito profundo. A princípio é muito bonito falar de perdão. E a própria medicina vai identificando o perdão como uma ferramenta de cura, de tratamento. Mas não é fácil perdoar. Porque também a gente se equivoca no conceito do perdão. Porque a gente pensa que para perdoar a gente não pode nunca mais lembrar daquelas situações com aquelas criaturas com quem a gente está tendo dificuldades, né? É como se a gente tivesse que sofrer assim, um Alzheimer, ficarmos desmemoriados, nunca mais lembrar, mas não é isso. O perdão é a gente não guardar revide, ódio, sentimento de vingança, a mágoa, não guardar a mágoa. É quando lembrar daquela situação que naquele momento que a gente ainda não estava tão preparado, quando a gente lembrar daquela situação, aquilo já não nos incomode mais. A gente fala, de fato aconteceu, mas eu aprendi isso, aprendi aquilo e hoje estou melhor. Então a gente perdoa, né? A gente não esquece às vezes o fato e nem quem o cometeu, mas a gente não tem aquele sentimento de mágoa, de ódio, de rancor, né? Não guarda isso nos nossos corações. Então todas essas questões de benevolência, indulgência e perdão das ofensas,
elas estão muito mais ligadas a nós, a como nós agimos e reagimos diante do mundo, do que com relação ao outro. O outro apenas é o nosso companheiro de jornada que está ali como nosso professor, né? Nos ajudando também e nós também ajudando a todos com quem a gente convive a aprendermos a sermos melhores. Hoje eu perdoo, amanhã eu preciso de perdão. Hoje eu estou sendo benevolente, ajudando, amanhã eu estou na condição de precisar de ajuda, de recursos, da benevolência dos outros. Hoje eu preciso exercitar a minha indulgência com os meus irmãos, com os meus pares, mas amanhã eles também precisam ser indulgentes comigo. Então, assim, esse é o exercício que vai nos levar ao entendimento da verdadeira caridade. Porque como o apóstolo Paulo vai nos falar aqui no Evangelho, mesmo que eu seja benevolente, mesmo que eu seja indulgente, mesmo que eu meio que perdoe, se eu não tiver amor, se tudo isso não for baseado no amor verdadeiro, nada disso tem validade, não tem efeito. Porque é assim que Paulo nos fala aqui, olha, é aquele trecho maravilhoso, né, da carta de Paulo aos Coríntios. Ele fala assim: se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé até ao ponto de transportar montes, e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar. Ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três virtudes. Porém, a maior delas é a caridade. E aí ele explica, né? Ele vem explicando, Kardec. São Paulo compreendeu tão profundamente esta verdade que diz: se eu falar a língua dos anjos, se tiver o dom de profecia e penetrar todos os mistérios, se tiver toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, mas se não tiver caridade, nada sou. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da própria fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque independe de toda a crença particular. E faz mais, define a verdadeira caridade, mostra-a não somente na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. O que São Paulo quer nos dizer aqui, meus irmãos? Que eu posso ter todo o conhecimento do mundo, eu posso ir para as faculdades, eu posso ir para todos os estudos que as nossas casas espíritas nos oportunizam, eu posso dar todos os meus bens, como ele mesmo diz aqui, a serviço dos outros, ficar pobre, doar tudo que é de meu, que me pertence de material. Eu posso ir para a casa espírita, fazer sopa, posso ir para a casa espírita, dar passes, né? Fazer palestras, ajudar as pessoas com o meu conhecimento, porque quantos que chegam lá na nossa casa e em outras tantas casas espíritas que precisam de uma conversa, de uma palavra. Eu posso fazer tudo isso, dar a minha palavra, dar o meu conhecimento, atender a todos que forem lá, mas se eu não tiver amor,
se eu não tiver esse amor para comigo e cuidar de mim, dos meus sentimentos, para que eu seja verdadeiro com aquelas pessoas que eu estou ajudando, nada disso vai adiantar. O que a gente quer dizer em ser verdadeiro? Como posso eu dizer para uma pessoa para que ela tenha calma, paciência, tolere o outro que a está incomodando, que ela está entendendo que aquele outro a está fazendo sofrer, né? Que ela se sente incomodada diante daquela pessoa, se eu não tolero aqueles com quem eu convivo, se eu não tolero os meus familiares, eu não tolero os meus companheiros, eu sou uma pessoa de temperamento difícil, agressiva muitas vezes, né? Porque a gente tem muito esse nosso lado que a gente esconde das pessoas com quem a gente tem pouca convivência. Então, de que adianta isso? De que adianta, como diz o Haroldo, né? Ele deu esse exemplo numa palestra dela, eu acho até que já falei disso aqui numa outra vez. De que adianta, né? Eu ir para a casa espírita e eu vou servir a sopa para os meus irmãos, né? Estou lá naquela condição, doando do meu tempo, servindo a sopa. Se eu não tiver amor, eu vou ser simplesmente um servidor de sopa. Mas se eu servir aquela sopa, uma vez que eu estou me melhorando, me transformando numa pessoa melhor, aquela sopa que eu estou servindo, ela vai carregada de tanto amor, de tanta sinceridade, que ela muito provavelmente vai se tornar um remédio eficaz para aquele que vai sorver, que vai tomar daquela sopa. Isso vale para tudo. Então, a nossa caridade, a nossa prática do amor, ela tem que ser verdadeira. E para que ela seja verdadeira, ela tem que passar pela minha transformação verdadeira. Então, eu preciso realmente, para que ela seja, eficaz, que ela surta efeitos no outro e em mim, que eu me transforme primeiro. Senão, fica sendo apenas uma assistência social, uma ajuda. Como ele diz aqui, Paulo diz, se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como um metal que soa. É um metal, soa, mas é um metal, né? Ou sou como o sino que tine, faz som, vibra, mas é só. Não se transforma em algo melhor. Então, meus irmãos, isso quer dizer que a verdadeira caridade é aquela que a gente coloca os nossos interesses pessoais, de lado. Também lá no Livro dos Espíritos, numa das questões, a partir da questão 900 lá, Kardec pergunta aos espíritos, mesmo que eu combata todas as minhas imperfeições, que eu não tenha mais defeitos, resta alguma coisa que eu preciso me transformar? E os espíritos respondem, resta o seu interesse pessoal, o nosso interesse pessoal, quando a gente se coloca em primeiro lugar, quando a gente vai resolver alguma coisa, vai ajudar alguém, ou quando a gente vai dar uma opinião, ou quando a gente fica sabendo de alguma situação que precisa do nosso posicionamento, a gente coloca-se sempre em primeiro lugar. Ou a gente coloca aquelas pessoas que a gente gosta, aquelas com quem a gente tem simpatia, os nossos familiares, os nossos amigos próximos. Então eu estou sempre tomando partido daqueles que me são afim. E eu não observo se aquilo realmente é justo, porque prevalece o meu interesse pessoal. Então é disso que a gente está falando, dessa caridade, desse amor que é isento de interesse pessoal. E esse é o verdadeiro, essa é a verdadeira caridade. E assim, para a gente ilustrar e ficar assim bem rico aqui, o nosso ensinamento da noite de hoje, eu vou trazer para vocês a leitura de um capítulo que está no livro Jesus no Lar, que é uma psicografia de Chico Xavier pelo espírito de Neio Lúcio, onde Neio Lúcio traz diversos capítulos, passagens do Cristo com os seus apóstolos. Os apóstolos se reúnem toda noite, para poder discutir sobre os aprendizados, os acontecimentos, e naqueles momentos Jesus aproveita para dar seus ensinamentos. Então,
este capítulo aqui fala assim, a caridade desconhecida. E eu penso que a gente escutar da própria pessoa do Cristo o que é ser verdadeiramente caridoso, eu acho que vai fazer mais efeito para nós. A conversação em casa de Pedro versava nessa noite sobre a prática do bem com a viva colaboração verbal de todos. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Então, como é que a gente vai fazer caridade se a gente é pobre, não tem dinheiro? Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa, quando o mestre interferiu, opinando bondoso. Aí Jesus vai contar uma história para eles, como sempre, né? Um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia, de modo algum, retirar a mínima parcela de seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo, quanto possível, em boas palavras e gestos pessoais de conforto e estímulo a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos e famintos à margem de sua estrada. Rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar que lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Então, meus irmãos, eu peço uma atenção especial neste trecho que Jesus fala. Assim é que passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Ele passou a combater isso nele, todo pensamento inferior. Quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês e, respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Não caía nos males da fofoca, de ficar falando mal dos outros, né? E ainda, se possível, quando a pessoa vinha, ele falava de alguma qualidade ou virtude da pessoa da qual estava se falando. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude, não revidava aos raivosos, aos encolerizados, né? Dava a eles o remédio do silêncio, da reflexão. Insultos alheios batiam-lhe no espírito a maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. Olha que bênção, né? Essa indulgência e esse perdão das ofensas. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, uma vez que toda denúncia torpe se perdia inútil em seu grande silêncio. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão sem alarde, antes que assumissem feição tempestuosa. Então via que a pessoa estava ali, né, em dificuldade, querendo entrar num pensamento ruim, ele logo tratava de ajudar para desfazer aquelas nuvens, né? Ao invés de ficar instigando a pessoas com histórias, que isso aconteceu também, né? A gente fala muito isso, às vezes a pessoa vem falar que está doente pra gente, que está passando por isso, a gente quer contar que teve uma doença pior que ela, ou a gente quer contar que com o vizinho, o outro, aconteceu uma coisa semelhante ou pior. A pessoa sai muitas vezes numa situação de muito mais desequilíbrio, né? Não encontra calma. E ele não. Ele fazia o oposto. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance na defesa delicada e imperceptível.
Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Adotando essas diretrizes, chegou ao termo da jornada humana, incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. Jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nessa posição, a morte buscou-o ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando de improviso foi aureolado por brilhante diadema, e porque indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal em que se fizera valoroso empreiteiro. Então, fixou o Mestre, Jesus, nos aprendizes o olhar percussiente e calmo e concluiu em tom amigo: distribuamos o pão e a cobertura, acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade aniquilando a discórdia, mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Olha que ensinamento perfeito e maravilhoso de Jesus. Continuemos sim, nas nossas práticas de atendimento fraterno aos doentes, aos que precisam de uma palavra, de um esclarecimento, aos que necessitam do pão material, da roupa, da ajuda espiritual. Continuemos sim, mas lembrando sempre que eu tenho que me transformar primeiro. Se eu não fizer esse combate do mal em mim mesma, as minhas obras serão muito superficiais e de pouco valerão. Então, que antes de eu dar o remédio que eu penso que é importante para quem me procura, eu me dê o mesmo remédio. O remédio que combate a maledicência, o remédio que vai combater em mim a minha impaciência, que vai combater em mim a minha soberba, o meu orgulho, que vai combater em mim o meu ego, o meu interesse pessoal. É esse esforço diário que a gente tem que empreender. Essa é a verdadeira prática da caridade. Porque quando a gente, meus irmãos, realmente impele a nós mesmos esse combate eficaz, cotidiano, essa busca incansável de se combater em nós as nossas imperfeições, o nosso orgulho, egoísmo, o nosso alto ego, onde a gente chega a pensar muitas vezes que a gente é melhor do que o outro porque possui coisas, porque temos mais sabedoria, porque estudamos e conhecemos, ou porque a gente traz algum dom que Deus nos oportuniza, o nosso ego vence, o nosso ego sai vitorioso. Mas quando a gente combate tudo isso, o nosso orgulho, o nosso ego, a gente se transforma em espíritos melhores, espíritos que realmente praticam a verdadeira caridade. A gente deixa despertar na gente a nossa verdadeira centelha divina, aquele pedacinho de Deus que existe dentro de cada um, que está pronto para se reluzir, para se transbordar, para fazer da gente realmente aquilo que a gente deve ser, espíritos perfeitos. E por perfeitos entendamos aqui, não aqueles que a gente não comete nenhum erro. A perfeição maior, a perfeição é aquele que realmente sabe amar. Porque na medida que a gente souber se amar verdadeiramente, amando também o nosso próximo, a gente deixa de cometer esses erros vulgares que a gente comete todos os dias, da maledicência, do orgulho, do egoísmo, de nos colocar na frente dos outros, de nos darmos uma importância a qual a gente não tem. Então que essas lições, essas palavras do Cristo vibrem e toquem os nossos corações, e que a gente possa estar sempre
perseverantes no combate do mal em nós mesmos, combatendo tudo isso em nós mesmos. E assim a gente vai poder amar melhor o nosso próximo, né? Praticar melhor as nossas ações de beneficência, de indulgência e de perdão. Que Jesus opere milagres em nossas vidas. Que a gente se permita se tornar pessoas melhores. Não é fácil, o trabalho é difícil, o trabalho exige muito da gente. Se transformar, se modificar, enxergar em si as imperfeições é muito difícil. Às vezes o nosso ego é tão exaltado, é tão grande, que a gente realmente acha que já está bom bastante, ou que já está melhor do que com quem a gente convive. E é aí que a gente se perde, meus irmãos. Então, que a gente desenvolva em nós a paciência, a indulgência, a humildade, a fé, para a gente se melhorar mesmo de verdade, para poder ajudar a tantos irmãos que também necessitam da gente, da nossa ajuda. Então, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que a gente possa sair daqui destes minutos de reflexão melhores, mais fortalecidos do que quando nós iniciamos a nossa reunião. Que Deus nos ampare, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Fiquem na paz, muita luz para todos nós. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau.